e se render à mesma. Aqui não tem negócio de tu achar, tu dar a tua opinião. Ou tu se rende ao Espírito Santo, ou tu não tem vez. Esse negócio não. Olha, irmãos, outra coisa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Agora eu vou fazer uma pergunta para nós encerrarmos. Quem escuta o Espírito Santo, abre a porta para Jesus? Sim ou não? Quem escuta o Espírito Santo, se rende à voz de Jesus? É isso que João está dizendo aqui. João está dizendo que você só pode cear com ele e ele com você quando você se rende à voz do Espírito Santo. Não existe essa de soberba, não existe essa de Jesus entrar, tutando todo esse negócio de você ser para frente, de você ser saliente, dizendo que é Deus falando contigo. Vou dizer para vocês, toda pessoa que marcha no espírito de desobediência e afoito, é o espírito do diabo que está naquela pessoa. Porque Deus não tem espírito de rebeldia, nem tem espírito de contrariedade. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. De maneira nenhuma. Quando você vê uma pessoa dizer que está cheia do Espírito Santo e ela não obedece, ela é afoita, é para frente, não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem humildade. Quem tem o Espírito Santo tem controle. Quem tem o Espírito Santo não bate boca. E eu vou te mostrar 2 episódios na Bíblia. Um é o profeta Jeremias. Jeremias termina de pregar, aí quando ele termina de pregar, ele profetiza, aí vem um homem, um passu, e dá um murro na cara dele. Deu um murro. Aí Jeremias disse, rapaz, é o seguinte, eu estou falando é o que Deus mandou. Tchau. Foi com a boca marcada com hematoma na boca. Aí Deus diz, volta Jeremias, volta. Mas Senhor, ele me deu foi um murro. Não, volta. Diz para ele que esse ano, a sepultura dele, né? Aí ele só voltou, disse, o Senhor disse agorinha que tu vai morrer esse ano. Aí pronto, tchau, de novo. Pronto. Crente que tem Espírito Santo não bate boca. Crente que tem Espírito Santo não vai para WhatsApp. Tu vai ver, desgraçada. A mão de Deus vai estar bem aí, desgraça. O Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo é santo, meus irmãos. O Espírito Santo não é de briga, o Espírito Santo não é de WhatsApp, o Espírito Santo é a voz de Deus. E quem confia no poder de Jesus Cristo, o Espírito Santo diz, te aquieta, não é isso? Não tem um cantor aí que canta, as 3 tias? Te aquieta, te alegra e te anima. Então pronto, é desse jeito mesmo. Fica aí com as tuas 3 tias, te aquieta, te alegra e te anima. Pronto, aí tu vive a vida. Aí a pessoa vai viver tranquila. Agora, quando não tem o Espírito Santo, anda atrás. Aí forma logo um grupo de 2 amigas, as 2 cheias do diabo, ou então dos homens. Aí pronto, aí lá vai. Aí o pau quebra. Não é do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Pronto, não é. Aí uma diz uma coisa, a outra parte também. Aí o outro também parte. Não. Não, pronto. A pessoa, Jesus disse, e quando te perseguirem numa cidade, fuja para outra. Se te bater numa face, dá outra. É assim que é crente. Ô, meu irmão, está aí você, quem sabe. Mas você, não, eu estou crendo em Deus, irmão. Se Deus está comigo, Ele vai agir. Deus te abençoe, e aí pronto. Aí a pessoa vai ver teu comportamento. O que eu estou dizendo aqui, vê bem aí, 1 Pedro. Ele diz, a partir do 13, 1 Pedro diz, se vocês são esbofeteados, se vocês levam tapa, eu acho bom a Bíblia, irmão. Aí os que não lê mais isso não, irmão. Jesus diz que se te dão um murro, se te dão um pé, porque tu é saliente, Pedro diz, é merecido. Agora, quando você sofre fazendo o bem, aí você deve glorificar. Porque você está honrando o nome de Jesus. É 2, é o 2, tu está no 1. Eu não gosto da Bíblia, irmão. Rapaz, a gente lê Bíblia, é assim, é quem lê Bíblia, sabe as coisinhas bem direitinha. Aí para não ler Bíblia, os irmãos não lê, e as irmãs também que lê, não escutam o Espírito Santo. Lá em Coroatá tinha uma velhinha que eu gostava dela, eu até gosto de ouvir ela agora, ela está bem de idade, com um bastãozinho velho. E aí eu vi ela agora, até de longe, nem falei com ela. Porque tem que ter muita hora para falar com ela, que quando a gente entra numa conversa, ela conversa bem. Mas aí eu não tive como conversar com ela.
Um dia ela chegou lá em casa, aí ela disse, pastor Zé, é porque minha filha agora disse que é crente, pastor. E eu chamei ela agorinha, e eu disse para ela, tu é de qual igreja? Ela disse, da igreja fulano de tal. Eu disse, né? Aí, pastor, ela vai para umas campanhas de madrugada, ela, pastor, mas está bebendo cachaça. E eu disse para ela que não entra quem bebe cachaça. Eu mostrei para ela Apocalipse. Aí eu disse, é mesmo, irmã? Eu acho bonito gente assim. Olha, pastor, o marido dela também disse que fuma, pastor, direto. Fuma, bebe, joga. E aí eu tive mostrando para ele na Bíblia que não é assim. Eu mostrei para ele João 3,3, tem que nascer de novo. Nem ele nem ela, pastor, nasceram de novo, entraram na igreja. Aí eu fiquei olhando para aquela velha e disse, é boa de Bíblia. É assim. Porque, irmão, quem se converte tem que ter fruto, sim ou não? Tem gente que está indo para a igreja, frequenta a igreja, mas não é convertido. Aí eu disse, véia sábia. É assim, é desse jeito. Aí ela citou um monte de texto que ela dizendo que diz para o filho e diz para a nora. Aí pronto. Aí ela disse, mamãe, é porque a senhora é radical. Não, minha filha, Jesus disse aqui que quem anda pelo caminho largo é perdição. Aí tudo que a menina dizia, ela citava a Bíblia. Aí é assim. É 3? Não. Não. Quanto? É 2,20, não é? É 2,20. Bota bem aí. 1 Pedro. É 2,20. 1 Pedro, daí. Porque que glória será essa? Se pecando. Porque tem irmão que leva tapa, é porque peca. Não é assim? Fuxica demais, aí o outro vai saber da história. Pô, estou sabendo que tu anda falando aí do meu nome, crente, isso é vergonha. Aí dá um murro na cara dele. Não é assim? Aí com essa vantagem aí. Hein? Porque que glória será essa, se pecando? Irmão, tem muito crente aí. Compra fiado e não paga. Aí o dono vai lá falar para ele, ele vira uma fera. Eu vou te amaldiçoar, esse teu comércio não vai crescer esse ano. Vai não, que tu não está pagando. É assim, ele faz amaldiçoar o comerciante. Eu vou dizer para ti que tu vai quebrar esse ano, em nome de Jesus. Quebra mesmo. Venda para ele mais não, amigo. Se tu não é crente, não venda para ele mais não, que ele vai te quebrar mesmo. Aí pronto, aí fica. Irmão, pronto, um dia um irmão disse para mim, pastor Zé, eu quero lhe dizer que a igreja e os amigos ficam aí me criticando. Mas eu estou preparado para a crítica. Eu disse, irmão, mas o que é? É porque eu não falando de mim. Eu comprei fiado. Agora eu não posso pagar agora. E eu não vou pagar tão cedo enquanto eles ficarem em cima de mim. E você sabe que o diabo é assim, pastor. E aí meu Deus. Eu disse, irmão, mas tu não está devendo, irmão? É o diabo, pastor Zé. Tem se levantado. É assim. Tem irmã que fica dentro de casa, né? Pronto, esse marido meu é um diabo e tal. Aí ela mesmo. A bicha é brigando o dia todo. Aí está o diabo lá dentro. Dentro da casa o diabo. Sois esbofeteados e sofreis. Agora, mas se fazendo o quê? O bem, pregando o evangelho, o pecador lá fora, você está evangelizando, ele não quer o evangelho, ele te dá um murro, aí você está sofrendo pelo amor de Jesus. Não é crente não, porque crente já conhece a verdade. Deixa um crente aqui querer me dar um murro, que aí eu mando prender, porque não é pecador, o pecador que é ignorante, que não sabe a verdade. Agora um crente, um irmão, que é tantos anos de crente, é diferente. Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é o quê? É agradável a Deus. Então faça isso, irmão. Não fique assim não, como esses irmãos que são todos enrolados e ainda fica dizendo, a igreja não tem amor. A igreja não tem amor, a igreja não cuida da gente.
não pisa no trabalho, não faz nada. Aí quando está na luta, quer vir para a igreja cuidar. Tu quer ver o que é Bíblia? Paulo diz assim: alista aí e cuidem das viúvas. Porque tem uns engraçadinhos na internet, a igreja não tem amor. Paulo disse que era só para cuidar das viúvas, que fizeram o quê? Lavar os pés dos santos, hospedaram os apóstolos, e que nunca foram sem vergonhas. Viúva velha que andava dando em cima de outro homem, aí não era para cuidar, não. Está na Bíblia. Não está na Bíblia? Pronto. Está lá em 1 Timóteo. Tu pode ler do 5 em diante, que tu vai ver lá. A irmã, pronto, tanto tempo ruim, aí ela dando em cima de vários homens, aí chega: pastor, eu sou viúva, cuide de mim. Vai nessa. Vai cuidar dela para tu ver. Deus abençoe. Guarde essa palavra, ande em santidade, e é assim que Deus quer. Na verdade, no amor, em nome de Jesus, ouvindo o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amanhã começa a festa, não é isso? Das nossas queridas irmãs. Vamos estar juntos.